Opa, tudo bom? Hoje iremos falar sobre uma creepypasta não muito conhecida, o Reiki. Você já deve ter visto uma imagem dele na internet, em algum lugar. Se não, vamos falar dele hoje no vídeo. O vídeo será dividido em tópicos curtos e alguns longos. Então, vamos começar. Origem. O Reiki é uma entidade famosa no universo das creepypastas, surgindo de uma narrativa criada por um usuário anônimo em 2005, publicada no fórum Lone Wolf, e rapidamente dizimada pelo 9GAG e Something Alf. A história descreve um encontro aterrador com uma criatura enigmática, a ambiguidade e o mistério em torno do Reiki tornam um ícone das creepypastas, simbolizando o medo do desconhecido e do que se esconde nas sombras. Aparência. O Reiki é descrito como uma criatura humanoide pálida, alta e magra, sem pelos, com longos membros e garras afiadas, com olhos brancos que brilham no escuro. Comportamento. Ele é conhecido por sua agilidade e velocidade, frequentemente atacando suas vítimas à noite. Muitas vezes é associado a experiências de paralisia do sono, onde as pessoas revelam em seus quartos. Comportamento. Ele é conhecido por sua agilidade e velocidade, frequentemente atacando suas vítimas à noite. Muitas vezes ele é associado a experiências de paralisia do sono, onde as pessoas relatam vê-lo em seus quartos. História. Reiki apareceu em várias creepypastas e relatos de toda a internet, onde é frequentemente associado a eventos traumáticos ou experiências assustadoras. Sua presença geralmente provoca medo intenso e desespero nas vítimas. Relatos. Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos, envolvendo uma estranha criatura humanoide, perdeu o interesse da mídia local. Antes de um breve apagão, pouca ou nenhuma informação foi deixada intacta. Focado principalmente na zona rural do estado de Nova York, e uma vez encontrado em Idaho, uma testemunha autoproclamada contou histórias de seus encontros com uma criatura de origens desconhecidas. Emoções variaram de níveis extremamente traumáticos, de medo e de desconforto, até um sentimento quase infantil de diversão e curiosidade. Enquanto suas versões publicadas não estão mais no registro, as memórias permaneceram poderosas. Variando das partes envolvidas, começaram a procurar respostas naquele ano. No início de 2006, a colaboração tinha acumulado quase 2 dúzias de documentos datados entre o século XII e dias atuais, abrangendo 4 continentes, e em quase todos os casos as histórias eram idênticas. Estive em contato com um membro deste grupo e fui capaz de obter alguns trechos de seu próximo livro, Uma Nota de Suicídio, 1964. Enquanto me preparo para tirar a minha vida, eu sinto que é necessário para amenizar qualquer culpa ou dor que eu tenha introduzido através desse ato. Isso não é culpa de ninguém além dele. Pela primeira vez eu acordei e senti sua presença, e quando eu acordei, eu vi sua forma. Uma vez acordei, eu vi a voz dele e olhei em seus olhos. Eu não consigo dormir sem medo de que eu possa acordar ao lado. Não posso mais acordar. Adeus. Encontrada na mesma caixa de madeira, 2 envelopes foram vazios, dirigidos a William e Rose. É uma carta pessoal solta sem envelope. Querida Aline, eu orei por você. Ele falou seu nome. A página do diário traduzido de espanhol de 1880. Experiência de marinheiro. 1691. Ele veio para mim em meu sono, no pé da minha cama. Eu senti uma sensação. Ele levou tudo. Nós devemos retornar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui novamente. A pedido de Ancinho. De uma testemunha de 2006, 3 anos atrás, eu tinha acabado de voltar de uma viagem das cataratas do Niágara com a minha família no dia 4 de julho. Estávamos todos muito exaustos depois de um longo dia de dirigir.
Então meu marido e eu colocamos as crianças direto para a cama. Por volta das 4, acordei pensando que meu marido tinha se levantado para usar o banheiro. Eu sei o momento para roubar de volta as cobertas. Apenas para acordá-lo no processo, eu me desculpei e perguntei a ele se ele saiu da cama. Quando ele se virou para mim, ele engasgou. Ele tirou os pés do fim da cama tão rapidamente que seu joelho quase me derrubou da cama. Ele então me agarrou e não disse nada. Após meus olhos se ajustarem para a escuridão por meio segundo, eu fui capaz de ver o que causou a reação estranha. Ao pé da cama, sentado e de costas para nós, havia o que parecia ser um homem nu, um grande cachorro sem pelo de algum tipo. A posição de seu corpo era perturbadora e pouco natural, como se tivesse sido atropelado por um carro ou algo assim. Por alguma razão, eu não estava com medo, mas estava preocupada quanto à sua condição. Neste ponto, eu estava um pouco pensativa se devíamos ajudá-lo. Meu marido estava espiando por cima do braço e joelho, dobrado em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim antes de voltar para a criatura. Em um movimento, a criatura se mexeu ao lado da cama e depois arrastou rapidamente ao longo da cama, até que foi ao menos de 1 metro do rosto do meu marido. A criatura estava completamente em silêncio por cerca de 30 segundos, ou provavelmente mais perto de 5. Só parecia um momento, só olhando para meu marido. A criatura então colocou sua mão em seu joelho e correu para o corredor, em direção ao quarto das crianças. Gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes de ele machucar meus filhos. Quando cheguei ao corredor, a luz do quarto foi suficiente para vê-lo agachado e debruçado sobre a cerca de 20 pés de distância. Ele se virou e olhou diretamente para mim, coberto de sangue. Eu vi o interruptor na parede e vi minha filha Clara. A criatura descia as escadas enquanto meu marido e eu corremos para ajudar a nossa filha. Ela estava gravemente ferida. Ele falou apenas mais uma vez em sua curta vida. Ela disse: "Ele é o Manchinho." Meu marido jogou o carro em um lago naquela noite, enquanto levávamos a nossa filha para o hospital. Eles não sobreviveram. Sendo uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi útil no início, e no jornal local teve muito interesse também. No entanto, a história nunca foi publicada, e os jornais locais perderam interesse. Durante vários meses, meu filho Justin e eu ficamos em um hotel perto da casa do meu pai. Depois que decidi voltar para casa, comecei a procurar respostas sozinha. Eu finalmente localizei um homem na cidade mais próxima que tinha uma história similar. Entramos em contato e começamos a falar sobre nossas experiências. Ele sabia de outras 2 pessoas em Nova York que tinham visto a criatura, agora referindo ela como Ancinho. Nós 4 levamos cerca de 2 sólidos anos de caça na internet, escrevendo para chegar em uma pequena coleção do que acreditávamos ser contas do Ancinho. Nenhuma delas deu todos os detalhes. História ou acompanhamento. Uma revista tinha uma entrada que envolve a criatura em suas primeiras 3 páginas. E nunca mencionado de novo. O diário de bordo de um navio explicou nada sobre o encontro, sendo apenas que eles foram orientados a deixar pelo Ancinho. Essa foi a única entrada no diário. Houve, no entanto, muitos casos em que a visita da criatura era uma série de visitas com a mesma pessoa. Várias pessoas também mencionaram que ele está sendo falado, incluindo minha filha. Isso nos levou a perguntar se o Ancinho tinha visitado qualquer um de nós antes do nosso último encontro. Deixei um gravador digital perto da minha cama e deixei ligado a noite toda, todas as noites, durante 2 semanas. Eu tediosamente ouvia meus sons rolando na minha cama todos os dias. Quando eu acordei, até o final da 2ª semana, eu estava bastante acostumada com o som ocasional do sono enquanto corria através da gravação em 8 vezes a velocidade normal. Isso ainda levou quase 1 hora todos os dias. No primeiro dia da 3ª semana, eu pensei ter ouvido algo diferente. O que eu encontrei foi uma voz estridente.
Eu não consegui ouvi-lo por muito tempo, para sequer começar a transcrevê-lo. Eu não deixei ninguém ouvi-lo ainda. Tudo que eu sei é que eu já ouvi isso antes, e agora eu acredito que ele falou quando ele estava sentado na frente do meu marido. Não me lembro de ouvir nada no momento, mas por alguma razão, a voz do gravador imediatamente me traz de volta a esse momento. Os pensamentos que deve ter passado pela cabeça da minha filha me fazem muito chateada. Eu não vi o Ancinho desde que ele arruinou a minha vida, mas eu sei que foi ele no meu quarto enquanto eu dormia. Eu sei e temo que uma noite eu vou acordar ao lado dele. Como sobreviver? Caso você tenha um encontro com a terrível criatura, é um desafio entanto, que é retratado como uma criatura implacável e extremamente perigosa. No entanto, com base nas creepypastas e interpretações, eles tomam como estratégias que as pessoas tentam usar para aumentar suas chances. Número 1. Evitar a paralisia do sono. Muitas histórias associam o reiki a episódios de paralisia do sono. Tentam manter o sono saudável, com horários regulares e um ambiente de sono tranquilo. Pode ajudar a reduzir a incidência desses episódios. Evitar deitar de costas também é uma dica como relato de paralisia do sono. 2. Manter-se desperto e alerta. Se você suspeita que o reiki está por perto, é a melhor defesa tentar permanecer acordado e alerta. Criaturas como essa prosperam na escuridão. É no momento que seus vítimas estão vulneráveis. Manter as luzes acesas pode fazer barulho. Manter a companhia pode ser útil. Número 2. Não olhar diretamente. Em algumas creepypastas, olhar diretamente para o reiki pode indicar intensificar sua atenção sobre você, ou até mesmo travar a vítima em estado de terror. Tentar desviar o olhar ou focar em outra coisa pode ser uma estratégia. Número 4. Fugir, esconder-se. Se você for avistar, a primeira reação deve ser correr e esconder. O reiki é rápido, mas se esconder em locais seguros e bem trancados pode dar uma chance. No entanto, ele é conhecido por sua capacidade de invadir locais aparentemente seguros. Número 5. Fazer barulho e assustá-lo. Algumas interpretações sugerem que o reiki pode ser sensível a barulhos altos e repentinos, o que ele pode ser assustar por uma demonstração de coragem ou agressividade. No entanto, isso é arriscado, pois pode atrair ainda mais a atenção dele. Número 6. Procurar ajuda, se possível. Se você estiver em um local onde pode alertar outras pessoas ou pedir ajuda, faça isso. No entanto, o reiki muitas vezes ataca quando a vítima está isolada. Número 7. Acreditar que ele não é real. Tirando o psicológico, uma das coisas mais aterrorizantes sobre o reiki é que ele pode ser uma manifestação do medo. Algumas teorias sugerem que se você conseguir superar o medo e acreditar que ele não tem poder sobre você, talvez ele desapareça, mas isso é extremamente difícil de fazer quando você o está vendo. Número 8. Sair da área. Se você perceber que o reiki está marcando um local ou uma pessoa, a melhor opção pode ser simplesmente se mudar para longe o máximo possível. É importante lembrar que muitas das histórias da sobrevivência rara, o reiki é frequentemente retratado como uma força da natureza, uma entidade que é quase impossível de escapar. A ideia de sobreviver a ele muitas vezes envolve mais a tentativa de evitar o encontro ou de apenas escapar por pouco, em vez de realmente derrotá-lo. Na minha opinião, o reiki é uma criatura que caça por spot e brinca com suas vítimas mentalmente durante a noite. Acho pouco provável que você ache algum dia, mas se sim, compartilhe isso para um fórum de como foi ver aquela coisa. Bom, o vídeo vai chegando ao fim. Espero que fiquem todos bem. Meu nome é Neon e até o próximo vídeo.